Esse texto a gente não vai falar de cor, apesar de que eu acredito que alguns consigam, que é um texto muito precioso para a fé cristã, mas eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, tá bem? Então escuta aí. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio de seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, não somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Meus irmãos, essa relação de carne e espírito, que eu nem pretendo discorrer, mas o que eu quero te dizer, meu irmão, isso está aqui. Possivelmente tu já sabe que existe pecado, tu já sabe que mesmo como crente você peca. Eu quero deixar duas coisas para você. A gente que é crente, a gente que conhece a palavra de Deus, a gente não vive pecando. Então, a gente tem segurança em Deus, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus e deu vitória para que a gente possa viver eternamente com Ele, é o mesmo Espírito que habita em nós para que a gente tenha vitória sobre o nosso pecado. E a segunda coisa, você pode chegar com tranquilidade diante de Deus e confessar aquilo que há de mais sujo. Porque Deus já diz para nós que agora, pois, nenhuma condenação há. Você não precisa fazer nada de especial para ser aceito por Deus. E Jesus já fez tudo o que havia de especial para ser aceito por Deus. A tua oração de confissão é agradável diante de Deus. Deus não torce o nariz para as tuas sujeiras, que são sujas de fato, mas já foram pagas lá na cruz do Calvário. Então eu quero te convidar a ter um momento de contrição, pedindo perdão a Deus pelos teus pecados, pedindo ajuda de Deus, para que, mediante seu Espírito, você possa vencer os seus pecados habituais, você possa ter mais prazer nas coisas boas, nas coisas benditas, nas coisas do alto, as coisas mais bonitas, né? Então, queria te convidar a ter um momento de contrição e oração. Depois eu encerro com uma oração.